Hoje, domingo, dia 4 de agosto. E o Jornal Extra hoje fez uma matéria que caiu como uma bomba em cima ali dos seguidores de Davi, porque todos eles estão descredibilizando a matéria e não estão querendo aceitar ali, de fato, o que diz a matéria, a realidade dos fatos. Então a gente vai te explicar melhor o que foi que aconteceu ali, tá? E eu vou também te explicar como é que tá o andamento do processo ali com relação a Tamires, porque muita gente ainda está em dúvida ali sobre essa história da Tamires, tá? Eu vou te explicar melhor as informações que eu já tenho aqui e tal. Além disso, né, a mãe do Davi e a irmã do Davi não ajudam o cara nem um pouco, né? A mãe do Davi apareceu hoje lá no Instagram pedindo doações com o Pix dela e tal. Detalhe, ela é candidata a vereadora. Então ela pediu Pix. Vamos já te explicar toda essa história, né? E depois falam que é a gente que tá perseguindo o Davi, né? Depois falam que é a gente que tá caindo atrás. O cara não se ajuda, a família do cara não ajuda. E ainda por cima, as pessoas acham que a gente tá perseguindo. Não, o cara não se ajuda, né? Mas enfim, né? Vamos lá comentar outras coisas também. Ontem não deu pra gente falar muito sobre o PA. Lembra lá do PA? Que ele foi vice-campeão do BBB 22? Ele competiu nas Olimpíadas esse ano, só que ele não se classificou. Ele ficou em último lugar ali, eu acho que foi na corrida de 100 metros, se eu não me engano. E aí, ele deu uma declaração que todo mundo compreendeu, que ele culpou o BBB por causa disso. Mas ele veio a público se explicar e disse que as pessoas é que entenderam tudo errado. Então vamos lá também entender um pouquinho aí o que ele falou. Aí, né, sobre o Silvio Santos também, a gente não tem lá muitas novidades, tá? Eu admito para vocês, não temos. Mas, né, confirma aquilo que a gente já tinha falado para vocês com relação ao que a gente sabia anteriormente, tá? O SBT não quis falar nada, mas a família do Silvio Santos ali aparentemente não tá levando assim a coisa como algo tão sério ou grave, porque saiu algumas matérias aí confirmando que a Patrícia Bravanel, de fato, não estava no hospital no momento que aquelas matérias todas saíram ontem. Então a gente também vai te contar isso. E uma treta ali entre a Eliana e a Tati Machado. E olha que o programa nem estreou. Mas será que foi uma treta mesmo, né? A gente também vai te explicar tudo isso aí, né? Olha só o tanto de coisas que tem só num domingo, né? E olha que a gente só tá falando disso aí, que tá bombando nas redes sociais nesse momento. Isso porque a gente não tá comentando sobre as Olimpíadas, né? Porque se a gente estivesse falando das Olimpíadas, seria muito mais. Mas enfim, vou começar logo falando, gente, dessa treta aí da Eliana. Porque assim, a Eliana vai estrear na Globo hoje à noite, que ela vai ter um quadro lá no Fantástico, é uma pré-estreia, digamos assim. E nesses últimos dias, acho que foi ontem, de ontem para hoje, viralizou um vídeo nas redes sociais, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, que foi uma coletiva de imprensa entre a Eliana e a Tati Machado, aonde a Tati Machado arranca um microfone da mão da Eliana. Olha só, vamos ver esse vídeo primeiro. Vamos lá. É isso meu papel. Mentira! O que aconteceu foi, eu e a Eliana reparamos que a gente estava lá na gravação e começamos a ter uma crise de riso. E a Bela e a Rita não iam deixar a gente sozinha, porque então vamos lá, né? Vamos compreender melhor o que foi que aconteceu aí, né? Vamos compreender melhor. Essa era uma coletiva de imprensa de lançamento do novo Saia Justa, tá? Isso aí aconteceu, se eu não me engano, foi na quinta-feira, na quinta ou na sexta-feira. E esse vídeo começou a viralizar agora, né? Entre o sábado e o domingo. E as pessoas notaram esse detalhe no começo do vídeo. Olha só, presta atenção aí no começo do vídeo. A Eliana segura o microfone e a Tati Machado, olha só,
A Tati Machado vai lá e, ó, presta atenção na ação da Tati Machado. A Tati Machado arranca o microfone da mão da Eliana e começa a falar, começa a dar a versão dela ali para a pergunta que ela estava respondendo. E olha aí a Eliana, a cara da Eliana depois, né? Olha a cara que a Eliana ficou depois. E aí a Eliana pega o microfone ali da outra menina lá, eu esqueci o nome dessa menina que ela pegou o microfone, tá? Então assim, não vou lembrar para vocês. E aí ela continua a dar a resposta dela, tá? Desculpa, eu realmente esqueci o nome dessa moça aí que tava do lado dela, tá? Esqueci mesmo, tá? Esqueci, desculpa, eu realmente esqueci. Mas ficou aí as pessoas achando que estava rolando uma treta ali e estava rolando já um clima pesado entre elas, que estava rolando um clima ruim ali entre as duas e tal. Então vamos lá explicar para vocês o que foi que aconteceu ali, como é que as coisas se deram nesse último momento ali. Para começar, gente, era uma coletiva de imprensa. Então, por ser uma coletiva de imprensa, as coisas, de fato, às vezes tendem a sair um pouquinho do controle. As coisas ali, de fato, às vezes tendem a sair mesmo daquela coisa mais controlada e tal. Como é uma coletiva de imprensa, às vezes, assim, as pessoas são pegas de surpresa e tal. Enfim, a explicação que eu vi de pessoas ligadas a Eliana e ligadas também à Globo, no momento em que isso aconteceu, foi a seguinte: que o microfone já era da Tati Machado no momento em que a Eliana estava falando e que originalmente a Tati Machado falava com ele. E aí a Eliana pegou o microfone para falar e depois a Tati Machado pegou o microfone de volta nessa cena que vocês estão vendo aí, e que foi só depois que a Eliana pegou o microfone dela para ela responder. Era como se a Eliana tivesse se dado conta ali, e que não aconteceu nenhuma treta, na verdade, e que a Eliana apenas ficou perdida ali no meio de tanta informação e perguntas que ela tinha que responder no meio dessa coletiva. Enfim, e que apenas é uma treta que as pessoas, a imprensa e tal, tá querendo arrumar aqui fora. Assim, isso foi a explicação que me deram, tá? Isso foi a explicação que me deram, foi as coisas onde eu pesquisei também, aonde eu apurei, foi isso aí que disseram. Agora eu vou ser sincero assim pra vocês, né? Eu sinceramente não vi também nada demais aí, não vi nada, nenhum motivo pra treta, como as pessoas estão falando, porque coletiva de imprensa, gente, é desse jeito mesmo. Quando a gente trabalha, né? Eu já fui pra várias coletivas de imprensa, às vezes tem 1 ou 2 microfones ali que eles entregam para as pessoas irem passando e falando uma para as outras e tal. E aí tira mesmo da mão de um, tira da mão do outro. É assim mesmo que funciona a coletiva de imprensa, é assim mesmo que elas são, é assim mesmo que rola. Então, às vezes é cansativo mesmo, tá? E às vezes é desse jeito mesmo. Isso não significa treta, isso não significa um clima pesado entre elas, isso não significa que as coisas vão dar ruim entre elas no programa para valer. Só significa que no meio de uma coletiva de imprensa ali, você tá ali na pressa para responder a pergunta que o jornalista tá te fazendo, às vezes um atropelo aqui, um atropelo ali acontece. É absolutamente normal. E pelo que me disseram também não rolou absolutamente mais nada depois disso. As duas só tiveram esse momento ali e nada mais. Simplesmente isso, tá? Nada mais. Enfim, essa foi a explicação. Mas tem uma outra notícia sobre a Eliana também, que vários sites estão falando por aí, que é o seguinte: a Eliana deu uma declaração sobre a suposta rivalidade com a Patrícia Abravanel. Lembra lá que há vários dias atrás, acho que foi a Cariúcha que falou lá no Blogueirinha, no programa da Blogueirinha, sobre essa suposta rivalidade, que a Eliana teria inveja da Patrícia Abravanel e tal. Enfim, a Eliana resolveu não necessariamente responder a Cariúcha, tá? Porque não foi isso que a Eliana fez. Mas ela resolveu se pronunciar sobre essa situação, ela resolveu se pronunciar sobre essa questão e ela resolveu dar ali uma versão sobre os fatos dela, da parte dela, tá? Então vamos ver essa matéria aqui que rolou lá no Notícias da TV
E ela disse assim que ela não tem, ela pessoalmente, nenhum problema com a Patrícia Abravanel e que as pessoas sim estão criando um costume de rivalizar mulheres, que ela não tem problemas com a Patrícia Abravanel. Disse aí a Eliana. A apresentadora Eliana falou pela primeira vez sobre os boatos de ter um desentendimento com Patrícia Abravanel. A mais nova contratada da Globo alegou que espera que tudo não passe de uma brincadeira do próprio Silvio Santos, que já alegou algumas vezes que sua filha queria a loira fora da emissora. A apresentadora do Saia Justa, do GNT, afirmou que parece ser uma tentativa de impor uma certa rivalidade feminina entre as duas e negou ter desavenças com a filha de Silvio Santos. Abre aspas, isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, eu não teria recebido homenagem ao sair. Sou grata especialmente ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, eu preciso acreditar que é só uma brincadeira, declarou ela em entrevista à revista Ela, publicação feminina de O Globo, tá? Então ela deu a versão dela, ela disse que não tem problemas e nenhum desentendimento com a Patrícia Abravanel, muito menos inveja ou outras coisas dela, e que tem pessoas sim que estão criando uma rivalidade feminina que na versão dela não existe. E vou ser sincero assim com vocês, tá? Do pouco que eu conheço dessa história, porque afinal não dá pra gente saber os detalhes a mais dessa história, porque afinal a gente não tá lá dentro, não tem como a gente saber. Mas, assim, do pouco que a gente conhece, eu não imagino que tenha rolado algo muito sério entre elas. Sério mesmo. Eu não imagino que tenha rolado uma briga séria entre as duas. Não consigo imaginar que tenha rolado algum problema ali. Sério mesmo. Eu não consigo ver que tenha rolado qualquer tipo de coisa mais séria ali entre as duas e tal. Até porque, como ela mesma diz, não faz sentido. Se ela tivesse tido um problema mais sério, ela não teria recebido uma homenagem como ela recebeu da Patrícia Abravanel, uma homenagem do próprio SBT ali e as portas abertas do SBT, né? Não faz o menor sentido. Então, pra mim, não faz sentido também, tá? Então, acho que tem sim uma coisa de criar uma rivalidade feminina ali, sim. Também uma forma de tentar ali chamar a atenção, uma forma ali de tentar fazer e ganhar em cima disso, obviamente, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos para esse lado. Mas eu acho que a Eliana soube se sair muito bem, inclusive, nessa declaração dela. E que ela realmente não vê nenhum problema maior. E que o Silvio Santos, sim, sempre brincou com essa história das duas e tal, mas que não passou de uma brincadeira. Enfim, se existe ou não uma rivalidade entre as duas, talvez o tempo diga pra gente se isso existe ou não. Eu, sinceramente, acho que não. Eu não realmente, no tempo ali, pode até ser que a Patrícia Abravanel não queria que a Eliana, dentro do SBT, tivesse mais destaque que ela. Tudo bem, porque isso é uma questão ali, né, até de coisa, como disseram, porque a Patrícia Abravanel mandou tirar o destaque da Eliana ali na área comercial e tal. Mas isso aí, gente, é outra história. Isso aí é um outro problema ali que envolve outras questões. Não é só apenas uma questão de rivalidade feminina, é uma questão de ego também. Por outro lado, tem outras questões ali que nós jamais vamos descobrir. Então, a gente só pode falar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente consegue ter acesso, que é só o que elas falam. Então, pelo que elas falam, não tem rivalidade entre as duas. Mas assim, né, vou deixar aqui essa questão em aberto. Vai que, né, tem uma rivalidade ali, a gente não sabe, né? Mas enfim, a girar essa pauta, vamos lá, porque a gente ainda tem que falar algumas coisas aí sobre o Davi e a sua família. Eu vou começar logo falando da mãe do Davi, né? É o seguinte, a mãe de Davi hoje apareceu ali pedindo Pix, pedindo doações, na verdade. Vamos lembrar, eu vou mostrar para vocês, né? Porque afinal a gente aqui trabalha com prova, trabalha com imagem, aqui a gente tem tudo, né? Aqui a gente tem absolutamente tudo. E ela resolveu fazer isso no perfil dela do Instagram. Então vamos lá mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Olha aqui. O perfil lá de Dona Elisângela Brito. E aí ela fala, escreve aqui em cima, tá? Para quem não consegue entender, tá escrito colheita, tá?
E aí ela fala, arrecadação de cestas básicas, alimentos em geral, doces e bombons, roupas em perfeito estado de conservação e brinquedos em perfeito estado de conservação. E aí ela coloca a chave Pix, que é o próprio telefone celular dela, e aí ela escreve ali, caso você queira ajudar e não possa levar a sua doação pessoalmente. E aí ela coloca seja solidário e tal, e dá aí o endereço aonde é para entregar essas doações. Agora, perceba aqui os comentários, né? Então, essa doação para seu Pix, dona Elisângela, vai fazer prestação de contas a ralé igual o que o seu filho fez? Ué, o Davi, quando estava no programa, disse que ia encher um caminhão de cesta básica e doar para as pessoas que precisam. Peça para ele cumprir o que ele prometeu. Golpe. Que situação. Pedindo doação no próprio Pix. Você e o seu filho não engana mais ninguém, não. Olha o golpe, cai quem quer. E aí tem gente dizendo aí para ajudar, né? E olha que tem gente que vai ajudar ainda, né? O filho fica falando, o povo fica falando para eles arrumarem uma boa assessoria, uma assessoria de verdade. Difícil vai ser encontrar uma boa assessoria que queira essa turma no seu cast. E aí tem pessoas ali defendendo, dizendo solidariedade sempre e tal. Enfim, né? Olha aí, né? Então vamos lá comentar isso aí, comentar essa história toda que envolve a mãe de Davi pedindo Pix. Para começar, né, a mãe de Davi ontem disse que tiraram as palavras dela de contexto e que ela não disse que a Globo tinha manipulado para o Davi ganhar o prêmio do BBB e que a única coisa que ela tinha falado era que se ela soubesse que ganhar o BBB daria toda essa dor de cabeça que ela está vivendo, ela preferia que o Davi apertasse o botão. Não foi isso que a senhora falou, para começar. Não foi isso que a gente entendeu, inclusive, né? A gente entendeu que a senhora disse lá que eles evitaram do Davi apertar aquele botão. E a gente sabe que eles evitaram, inclusive, do Davi apertar aquele botão, porque em nenhum momento eles deixaram aquele botão verde. Afinal, eles só deixaram vermelho o tempo todo ali e o Boninho foi lá para dentro e convenceu o Davi a permanecer no programa. Mas, enfim, o Davi podia ir embora do programa em outros momentos, se o Davi quisesse. A senhora não concorda com isso? O Boninho pode muito bem ter dito qualquer outra coisa ali. A gente nunca vai saber o que o Boninho falou pro Davi, né? A menos que o Davi tenha falado aí pra senhora e a senhora tenha entendido tudo errado. Porque até onde eu sei, o Davi não falou absolutamente nada, nem naquele primeiro podcast onde ele participou, o que o Boninho falou pra ele lá no confessionário. Ele não falou. A única coisa que eu lembro que ele mencionou naquele primeiro podcast que ele participou foi o seguinte: que o Boninho chegou lá e disse para ele as consequências que ele teria caso ele apertasse aquele botão e desistisse do BBB, que seria justamente perder tudo que ele já tinha ganhado ali. Naquela altura do programa, ele já tinha ganhado a tal bolsa de estudos que ele tanto queria. Então, ele estaria colocando em risco aquela bolsa de estudos que ele tanto queria. Pelo menos era a história, a narrativa que ele vendeu ali para todo mundo, tá? Pelo menos era isso que ele queria mostrar. Era isso que ele estava querendo mostrar e vender para todo mundo, tá? Não vou dizer se isso é verdade ou não, tá? Mas essa naquele momento ali, era a história que estava vendendo. Então, se isso era verdade ou não, pergunte pro próprio Davi, foi ele que falou no podcast. Pergunte para ele. Então, se a senhora está alegando que a Globo manipulou para o Davi vencer o programa, a senhora está fazendo uma acusação que inclusive nem se sustenta. Porque o Davi venceu o programa, independente aí das estratégias, qualquer coisa que ele tenha usado, foi porque ele também conquistou uma torcida grande. Então, assim, essa sua denúncia, grave acusação, não se sustenta, tá? Mas, enfim. Ela disse que tiraram as palavras dela de contexto e que já estava até acostumada com isso e tal. Não, a gente entendeu muito bem o que a senhora quis dizer, inclusive. Mas, enfim, ela vai alegar que a gente agora está tirando de contexto a doação de Pix dela, né? Mas não vamos tirar de contexto o seguinte, né, dona Elisângela? A senhora é candidata a vereadora em Salvador. E aí, dona Elisângela, o fato da senhora ser candidata a vereadora aí, a senhora está fazendo uma arrecadação para uma campanha solidária às vésperas da eleição, não
não pega bem, né, dona Elisângela? Não é legal a senhora fazer isso, inclusive. Aliás, se eu bem lembro, às vésperas da eleição, esse tipo de coisa sequer pode acontecer, porque isso, inclusive, pode ser considerado propaganda eleitoral antecipada e pode, inclusive, levar à impugnação da sua própria candidatura, né? Então, assim, me parece que falta muita orientação aí para vocês sobre a atitude que vocês estão tomando, as coisas que vocês estão fazendo. Então, pegou muito mal o que vocês estão fazendo, pega muito mal do que vocês estão ali fazendo e tal, né? Vocês, nessa altura do campeonato, diante de tudo que está acontecendo, vocês vivem acusando os outros, vivem acusando e botando a culpa na gente dos erros que o Davi está fazendo, de tudo que o Davi vem fazendo. A culpa não é do Davi, a culpa é nossa. Foi a gente ali que comprou as coisas que o Davi usufrui hoje, né? Não, né? Foi o próprio Davi. Mas vocês vivem dizendo que a culpa é nossa. Então, assuma logo que fazer o que você está fazendo não é legal. E aí, colocar isso pra gente aí, seus próprios seguidores, dona Elisângela, estão dizendo aí, seus próprios seguidores estão dizendo aí, né, que isso aí que a senhora está pedindo é golpe, que isso aí que a senhora está fazendo é golpe. São seus seguidores, não sou eu que estou dizendo, são seus seguidores aí, né? Às vésperas da eleição, inclusive, né? A eleição já vai começar daqui às 3 semanas. Às vésperas, a senhora ainda está fazendo isso, né? Da véspera da eleição, né? Olha só, né? Então isso realmente pegou muito mal. Olha só os comentários aí, todo mundo, inclusive aí tem gente chamando aí o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né? Que já está na hora de fazer uma investigação em cima dessas supostas doações. E eles vão continuar alegando que é perseguição. Mas enfim. Isso aí, gente, é só a ponta do iceberg. Isso é só a ponta de toda essa história que envolve aí a família Brito. Porque afinal, né, ainda tem a irmã de Davi, ainda tem toda essa história. Porque hoje ainda surgiu aí mais uma história aí dela dizendo o quanto ela tá faturando sem fazer absolutamente nada. Pois é, né? E ainda acham que é a gente que tá perseguindo o Davi. Ainda acham que é a gente que tá ali pegando no pé do rapaz. A família dele não ajuda, cara. A família do Davi não ajuda. A família do Davi, ele piora tudo pra ele. O cara próprio não quer se ajudar, porque ele já não tem assessoria. Se negou a ter uma assessoria, inclusive, desde o momento que saiu do BBB. E aí a família não ajuda, piora mais a situação, né? Vai fazer o quê? E aí hoje saiu essa notícia aqui. Já já eu vou falar da Tamires, tá? E vou mostrar um vídeo aqui de um apresentador lá do Amazonas que contou uma história interessante sobre o Davi. Eu tenho essa história mais completa, mas eu vou deixar para comentar em outros vídeos, porque é bem longo, tá? E aí eu vou ter que resumir e não vai dar tempo de fazer nesse vídeo. Mas vamos lá mostrar essa reportagem aqui do Jornal Extra. Porque isso aí caiu como uma bomba em cima ali dos seguidores de Davi. Seguidores de Davi não querem acreditar na matéria que saiu do Jornal Extra. Diz aí a matéria do Jornal Extra. Virou destaque, é uma das matérias mais lidas do jornal, que se você for clicar lá na homepage dele, vocês vão ver. Diz aí: Davi torra o prêmio do BBB, perde 1,5 milhão de seguidores e acumula polêmicas desde que deixou o reality. Campeão do BBB 24, Baiano perdeu o contrato com a Globo na última quarta, dia 31 de julho. A vida do ex-motorista de aplicativo Davi Brito mudou da água para o vinho desde que ele venceu o BBB 24 há pouco mais de 3 meses. O baiano ganhou o documentário na Globoplay, construiu uma casa para morar em Salvador, comprou carros e já gastou quase todo o prêmio de 2,9 milhões de reais. A única coisa que Davi não conseguiu foi aumentar a sua conta bancária ainda. E vai ser difícil com medo de todas essas polêmicas, né? Vamos continuar a leitura. Desde que deixou o reality show, o campeão de 21 anos vem se envolvendo em uma polêmica atrás da outra. Por conta de uma série de comportamentos, ele jogou fora a chance de assinar altos contratos de publicidade, teve o vínculo com a Globo rompido na última quarta-feira, dia 31, e também perdeu 1,5 milhão de seguidores no Instagram.
Quem responde por Davi desde que ele entrou no Big Brother é a irmã mais velha dele, Raquel Brito, que exerce a função de assessora de imprensa e empresária. Ela chegou a afirmar ter contratado uma equipe de 40 profissionais para cuidar da imagem e das redes sociais do baiano. Mas ele ficou deslumbrado com a fama e só faz o que quer, diz uma fonte ligada à família. O ex-BBB também estava sendo agenciado pela Globo, assim como os participantes como a Beatriz do Braz, que já fez 9 grandes campanhas publicitárias desde que deixou o programa, inclusive, né? A emissora decidiu não renovar o contrato com ele, contrariando uma tendência que normalmente acontece com os campeões do BBB, disse outra fonte. Por conta das polêmicas, houve uma grande falta de interesse do mercado publicitário em fechar contratos com o Davi. Então, só renovaram com a Bia, Fernanda e Pitel, explicou essa mesma fonte. O fato é que as redes sociais do baiano viraram prato cheio para os perfis de fofoca, contribuindo ainda mais para a imagem negativa do vencedor do último BBB. Tretas como romper o relacionamento de 1 ano e meio com Mani Rego assim que saiu do programa, ser desmentido por internautas por pegar uma imagem de um termômetro na web e dizer que estava doente, se livrando assim de um encontro amoroso que havia marcado com a manauara Tamires Assis, musa do Boi Garantido, fazer postagens sorrindo em meio à tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, postar e apagar após críticas um vídeo com arma de fogo num clube de tiro, foram algumas das mais controvérsias que afastam o Davi de uma grana extra. Para piorar a situação, na última sexta-feira, Tamires conseguiu uma medida protetiva na Delegacia da Mulher de Manaus após relatar com fotos que Davi a ameaçou com uma arma. Na denúncia, a influenciadora afirma ainda ter sido vítima de violência psicológica por parte do baiano com quem teve um relacionamento de apenas 45 dias. Ele nega. Além disso, Davi comprou briga com jornalistas, usou cadernos em branco para dizer que estava estudando para o vestibular de medicina e afirmou numa entrevista que iria ter um programa na Globo, o que não era a verdade. O ex-BBB também fazia parceria com empreendedores baianos sem ganhar nada. O único contrato remunerado que o ex-motorista de aplicativo conseguiu foi com uma empresa de apostas esportivas, o que não foi adiante e quase fez o ex-BBB pagar uma multa milionária. O campeão divulgou, sem querer, e eu vou colocar aspas aí, porque o texto não coloca, uma marca concorrente em seu Instagram, atualmente com 9 milhões de seguidores. Agora, com a sua irmã cuidando dos seus contratos, Davi tem feito parcerias com estabelecimentos de Salvador, mas segue ostentando passeios de lanche e moto aquática. Com o dinheiro do prêmio, deu ainda uma casa para a irmã, comprou 2 carrões e investiu em imóveis para alugar em Salvador. Enquanto tenta aprender a lidar com a nova profissão de influenciador, ele corre atrás do prejuízo para começar, enfim, a faturar. Mas antes, precisa se livrar da imagem desgastada dos últimos 3 meses e provar sua inocência na acusação que fez a ex-afé. E agora, Calabreso? Aí a matéria do Extra falando sobre as polêmicas de Davi 3 meses após o programa terminar. Então, bora comentar essa matéria aí, vamos entender aí o que a matéria está falando e afirmando sobre Davi. Primeiramente, né, eu já falei para vocês aqui sobre o fato de Davi ter gastado todo o dinheiro que ele tinha comprando casas e carros. E ele justificando isso como sendo investimento. Muita gente, inclusive nos comentários aí, já disseram que, enfim, achava que isso era investimento. Casa, gente, não é investimento. É investimento a casa que você mora, que é onde você reside, que é onde você vai fazer melhorias, que é onde você não vai ter que se preocupar em pagar um aluguel para ninguém, tá? A sua casa é um investimento. A casa que você vai comprar para botar para alugar ali, ela não é um investimento em si. Por quê? Você vai ter que arcar com os custos de manutenção, você tem que arcar com a depreciação, você tem que arcar com impostos ali de renda, você tem que arcar com o imposto o IPTU, o imposto predial.
Se você está tirando lucro em cima da casa, que é o que a reportagem diz aí, você ainda tem que pagar o ISS, Imposto sobre Serviços e tal. É uma série de impostos que você tem que pagar para poder exercer esse tipo de atividade. Não é assim tão simples. Então, assim, e hoje eu tive uma discussão com várias pessoas na internet me dizendo assim, vocês não sabem de nada, Davi tá faturando horrores com essas casas, porque essas casas no litoral são caras de alugar, não sei o que e tal. Gente, uma casa dessas de aluguel pode até não ser barato, eu sei que não é barato, mas uma casa dessas não é barato de sustentar, não é barato de manter. Uma casa dessas custa muito para ser mantida. Do mesmo jeito que ela é cara para alugar, ela é cara para ser sustentada. Do mesmo jeito que ela é cara para ser mantida, do mesmo jeito que ela é cara ali para ser cobrada dos seus inquilinos, ela também é cara para ser paga, para se pagar, para ela própria começar a se dar lucro. Isso demora muito tempo, não é feito do dia para a noite. Então, isso foi um péssimo negócio que ele fez, um péssimo negócio. Ele já tinha ganhado 2 carrões no BBB, como ele mesmo falou, ele mesmo citou 2 máquinas. Comprou carros caros, um deles, inclusive, ele mostrou ali nos stories dele, no Instagram, lá nos vídeos dele. Comprou carros caros no BBB, depois do BBB e tal. Para que foi comprar carros caros ali? Para que a necessidade disso? Por que não esperou os prêmios chegarem? Não, comprou mais carros caros. Então, o prêmio em dinheiro que ele tinha já foi quase tudo, como diz a matéria aí. E ele vai ter que lidar com mais problemas que vão surgir a partir de agora. Não só o processo da Thamires, já vou falar do processo da Thamires, mas o problema com o fisco, Receita Federal. Vai ter que declarar imposto de renda sobre os 3 milhões que ele ganhou no BBB, vai ter que declarar imposto de renda sobre todo o patrimônio que ele adquiriu depois disso, ou seja, sobre as casas que ele deu para a mãe, a casa que ele deu para a mãe, a casa que ele comprou para ele, a casa que ele deu para a irmã, a casa que ele deu para o pai, a casa que ele usa para alugar ali, ele vai ter que declarar imposto de renda sobre tudo, os carros que ele adquiriu, os carros que ele ganhou do BBB e tal. Gente, se você for somar isso aí por base, tá? Porque eu fui fazer ali uma consulta para não trazer números absurdos para vocês. O imposto de renda que ele vai ter que declarar é R$1,5 milhão só com isso aí, só por cima, tá? Porque isso aí não é nem números exatos. Isso aí a gente só tá se baseando em cima dos valores de mercado que as casas aonde ele diz que comprou valem. Tá? Então eu fiz essa estimativa aí em cima desses números. Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. R$1,5 milhão só de imposto de renda, fora os outros impostos. IPTU, o imposto do IPVA, dos carros, que são caros, né? Na Bahia é um dos maiores IPVAs do Brasil, então é caro o IPVA lá. Então tem muita coisa ainda que ele vai ter que pagar. Fora isso, qual é a renda que ele está tendo, que ele está ganhando em cima disso? Os aluguéis, basicamente, só sustentam a própria casa. Não tem lucro ali. Qual é a outra renda? Um contrato ali com a tal da Bet ali. Sim, um contrato com a Bet também entra ali no imposto de renda. Então, já come o lucro dele também. Então, muita coisa parece que o Davi ainda não aprendeu a lidar. E parece que ele se nega a entender isso, né? A matéria caiu como uma bomba para cima dos fãs de Davi, que se negam a entender essa realidade, que se negam a entender que o rapaz, ele se meteu aí numa fria agora, ao adquirir tudo isso de patrimônio, sem ter feito nenhum tipo de planejamento financeiro. E agora, a conta vai começar a chegar agora, a conta vai começar a vir para cima de Davi agora, a conta vai chegar. E aí vai ser mais complicado, né? Porque se você não tem entradas suficientes de dinheiro para sustentar um patrimônio deste tamanho, você vai começar a ter prejuízo. E a partir do momento que você tem prejuízo, você tem que começar a vender o patrimônio para você manter a sua conta no azul. Até chegar o momento que você não vai conseguir mais sustentar isso. Vai por mim, eu tenho experiência com isso, já precisei vender patrimônio, já perdi muito patrimônio com relação a essas coisas no passado. Sei muito bem como é que isso funciona, sei muito bem como isso acontece. Não estou desejando mal para Davi, não, como a maioria das pessoas me acusou na rede social. Não, estou sendo realista, estou apontando aqui uma realidade.
Tô apontando aqui uma coisa que parece que o rapaz não se tocou. Parece que ele não se ligou que ele teria que fazer toda uma declaração de imposto de renda, teria que fazer tudo isso. Se ele fosse realmente inteligente e esperto, ele teria pegado o dinheiro que ele ganhou, os 3 milhões de reais, teria pegado esse dinheiro, jogado ali no Tesouro Direto, que é o investimento mais conservador que existe hoje no Brasil. 3 milhões de reais no Tesouro Direto, 30 mil reais limpos todo mês para ele ali. 30 mil reais assim, limpíssimos. Daria para pagar um bom aluguel, daria ali para manter uma vida relativamente modesta, enquanto esse dinheiro vai rendendo ali para ele, até ele conseguir multiplicar esse dinheiro. Não existe fórmula mágica que se multiplique dinheiro do dia para a noite, não é assim que funciona e tal. Se tivesse sido esperto, teria feito isso, ao invés de sair distribuindo casas, comprando carro por aí. Porque esse tipo de coisa não é investimento, é só gasto. Não vai trazer, não vai ter retorno com isso. Só gastou o dinheiro, não vai ter retorno. Retorno você tem quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Infelizmente, casa não é retorno garantido. Casa não vai te dar o mesmo retorno. Investimentos demoram a dar retorno. Gasto não, né? O gasto te dá um prazer em gastar, mas ele não te dá retorno. E é isso que aconteceu com o Davi. E ainda tem esse processo aí da Tamires, né? Então vamos lá te explicar como é que tá esse processo aí com a Tamires, tá? Muita gente ficou em dúvida, de fato, sobre como é que tá esse processo aí com a Tamires, como é que estão essas coisas. Então eu vou lá explicar para vocês, tá? Eu fui lá com o número do processo, tá? Consultei o processo. É o seguinte, tá? Tá aí o processo para vocês entenderem, tá? Tamires tá ali, o processo de fato estreou, começou lá em Manaus, foi protocolado lá em Manaus, mas foi distribuído para a Bahia porque o autor do fato, Davi, reside na Bahia. Por isso que o processo foi distribuído para lá. O processo começou a tramitar há 2 dias atrás, 3, né, contando com hoje, e a medida protetiva, inclusive, está ali embaixo, só que só quem tem acesso é de fato um advogado, uma pessoa que esteja ali cadastrado no sistema da Justiça, que consegue clicar na decisão do juiz e consegue ler o documento, tá certo? Só isso aí. Mas tá aí o que vocês queriam saber, a informação que vocês queriam ver, tá? Davi já está sendo de fato processado, o processo está correndo na Justiça, no prazo normal. O processo não está em segredo de justiça, o que significa que estas provas que Tamires tem, em algum momento vão vazar. Ou seja, se há esta prova de que o Davi apontou de fato uma arma para ela numa chamada de vídeo, se há uma foto, se há um print dele fazendo isso aí, isto vai aparecer em algum momento, e aí pode ser cabal para ele, pode ser fatal para ele, inclusive, tá? Então, muita coisa pode pegar mal para ele. Não é desejando mal, tá? É só deixando claro para vocês o que pode vir a acontecer, tá bom? Tá? É só isso aí que a gente precisa ser claro com vocês. E aí, quando eu fui consultar a história desse processo, tem esse vídeo aqui do Marcos Pessoa, que ele é um apresentador lá de Manaus. Ele vai contar uma história aqui sobre o que aconteceu nos bastidores do Festival de Parintins entre o Davi e a Tamires. E aí vocês vão entender melhor o que rolou ali e tal entre o Davi e a Tamires. E o porquê que a Tamires falou que o Davi estava queimado lá no Amazonas. Olha só. Aliás, a verdadeira face do Davi a gente já trouxe aqui no nosso canal em uma live. Até mesmo do que a Jussara passou com ele e de como a Tamires foi fundamental. Se você não assistiu, eu vou resumir. Agora, se você quiser ver nas próprias palavras da Jussara, aqui em cima vai aparecer o card da live na qual a gente contou em detalhes todos os bastidores de Parintins. Então assiste lá, dá pra entender melhor o que aconteceu a partir de 1 hora e 10 minutos. E aí vai entrar nessa questão, exatamente essa questão que a gente tá falando. Mas de maneira resumida, a Jussara tava com uma missão particular de registrar vídeos pro filho dela, que é autista, e gostava muito dos ex-BBBs. Ele queria muito uma mensagem e ela, como uma mãe aplicada que é, foi lá atrás desses vídeos. Ela conseguiu vídeos com a Ana Clara. Oi, Júnior, tudo bem? Olha quem eu encontrei. Sua mãe, tá vendo? Ela conseguiu. Pelo menos ela conseguiu. Vamos ver se o resto do povo ela consegue encontrar aqui também, viu? Ó, um beijo pra você. Ano que vem a gente se encontra aqui na ilha.
com Alegrete, com Michel, com Pisani, com Buda, e todos eles gravaram uma pequena mensagem para o filho dela de coração e muito espontânea. Porém, quando chegou no Davi, ele se recusou a atender o pedido dela, mas não foi só isso. Ele propôs a ela que queria ver o boi garantido, uma vez que o boi, quando passou ali na galera, o bisonho acabou perdendo ali, só viu rapidamente, e a partir dali ele começou a encher o saco dela, atrapalhando o trabalho dela, de fazer a transmissão de trechos do Festival de Parintins para os nossos internautas, ao ponto de puxar a camisa dela, mexer com ela, tentar mexer no celular dela, enfim, coisas do tipo, porque ele queria ver o boi. E como uma mãe determinada a conseguir um vídeo para o seu filho autista, lá foi ela nessa missão de fazer o Davi fazer carinho no boi. Ela então deu o jeito dela e colocou ele dentro da sala com todos os bois garantidos para que ele visse o boi em troca do vídeo para o filho dela, que é autista. Tem noção disso? Ela conseguiu que liberasse o espaço para ele ver os bois enquanto acontecia o Festival Folclórico de Parintins. Mais do que isso, ensinaram inclusive para o Davi os segredos do coração. E aí, tu acha que o apresentado parou ali? Não. E ele não apenas viu o boi garantido ali, como ele mexeu no boi e tirou o boi da sala enquanto rolava a apresentação do garantido no bumbódromo. E aí ficou fazendo enxame, não queria mais devolver o boi. Uma mulher da diretoria chamou a atenção dele, porque a cena virou chacota e total desrespeito. Claro que se ele pudesse ir para dentro do bumbódromo com o boi, ele iria. Afinal, ele é o tipo de cara que tenta fazer todas as pautas virarem para ele, mesmo quando não são dele. Bom, aí no final dele fazer toda essa presepada, a Jussara foi lá com ele e pediu para ele gravar o vídeo. E ele simplesmente negou. Ele disse que não iria fazer o vídeo que eles haviam combinado que ele faria. Assim, no seco, na cara dura. Ou seja, a palavra dele é de centavos. Ela ficou em choque, chorou, ficou se sentindo muito mal e explicou para Tamires o ocorrido. A Tamires então deu uma esculhambação nele e mandou ele gravar o vídeo, pois era para um fã autista e quem estava pedindo era uma mãe. Ele, de muito mau grado, gravou o vídeo. Ali foi mais um ponto de prova de que ele não valia nada. Nada do que ele era lá dentro do Big Brother era real. Nem o amor dele pela Mani, nem o fato dele ser religioso, nem o fato dele não conhecer as pessoas, nem o fato dele não ter internet, ou seja, um personagem totalmente falso, prepotente e completamente sem palavras. E agora vem essa nova face pro Brasil conhecer, a de um cara possessivo, tóxico e abusivo. Tá aí, gente, tá aí o vídeo que eu trouxe, o nome é Marcos Pessoa, tá? Ele é do portal No Amazonas é Assim. Tem mais detalhes dessa história que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos, tá? Porque ele é longo, a história que ele conta é longa, ele tem vídeos, ele tem provas do que ele tá falando e tal, e eu vou trazer isso nos próximos vídeos. Mas ele trouxe aí o resumo do que aconteceu. Então, tá aí para vocês, né, verem que essa história é muito mais profunda do que parece, e o pessoal ali do Amazonas, de fato, tá meio assim já com o Davi, tá meio assim já com essas histórias que ele contou por lá, né? Eu tô investigando mais a fundo, inclusive, né? Tô em contato com alguns colegas lá do Amazonas, quero saber e entender muito mais essa história, então a gente vai trazer mais detalhes aqui para vocês. Mas bora girar a nossa pauta, porque a gente ainda tem algumas coisas para falar. Vamos lá pro PA. É o seguinte, tá, gente? O PA, o que foi que aconteceu, tá? O PA, vocês lembram do PA, né? O Paulo André. O Paulo André, lá do BBB 22, ele competiu, quer dizer, quase competiu, né? Ele foi desclassificado ali na corrida dos 100 metros, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Paris. E ele deu uma declaração onde todo mundo entendeu que ele estava falando que a culpa tinha sido do BBB. E aí, agora ele emitiu ali nos stories dele uma declaração onde ele diz que as pessoas entenderam tudo errado o que ele disse e que ele não estava falando mal do BBB, que ao contrário, não foi exatamente isso que ele quis dizer e que ele estava falando ali da falta de investimento no esporte, essas coisas, né? Vamos ler o que o PA falou. Depois eu explico melhor a história aí do PA, do começo, tá? Vamos ler ali os stories do PA. Olha aí, eu vou colocar em tela cheia, gente, que fica melhor para eu ler aqui, tá? Porque ele coloca numa letra muito pequena e eu admito para vocês, né? Depois de uma certa idade, quando a gente está perto dos 40 anos, a visão já não ajuda muito, né? E a visão aqui do monitor que eu trabalho com vocês é pequena.
Olha só, o que diz aí o PA? Lamentável ver manchetes nos meios de comunicação dizendo que eu botei a culpa no BBB por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira. Eu sou eternamente grato ao Boninho por ter me escolhido e ter resolvido a minha vida. E entrei no BBB 22 com uma conta financeira negativa na época. Eu tive que vender o meu carro para comprar fraldas para o meu filho que tinha acabado de nascer. E olha que eu tinha sido semifinalista nas Olimpíadas de Tóquio depois de 20 anos que nenhum brasileiro passava das eliminatórias. Um feito histórico para a velocidade brasileira. Arrisco dizer que nem se eu tivesse conseguido 3 medalhas olímpicas, eu conseguiria colher tudo o que eu colhi pós-reality, pois todos nós sabemos que o investimento aos atletas e ao esporte brasileiro é muito fraco. Eu seria um lixo de ser humano se não fosse grato ao BBB e se eu jogasse a culpa no programa. Ninguém me obrigou a estar lá. Eu faria tudo de novo por tudo que eu vivi lá dentro e fora pós-BBB. E aí ele continua. Diz ele: me perguntaram sobre o meu ciclo olímpico e eu respondi que eu vivi ficar 3 meses confinado e em seguida ficar 1 ano distante da pista influenciou no resultado final. Para quem não sabe, um ciclo olímpico são 4 anos de preparação intensa e tudo que você fizer como atleta nesses 4 anos influencia no resultado final, que são os Jogos Olímpicos. Não foi o programa BBB que me atrapalhou, foram as minhas escolhas e eu não me arrependo de nenhum. Sequer falei sobre os sacrifícios. Sempre um lado vai ter que ser sacrificado. E para dar o melhor para o meu filho e para minha família, eu tive que, infelizmente, durante o ciclo, sacrificar o meu lado atleta. Continuando aí a explicação dele, tá? Fiquei 2022 todo longe das pistas, mas no início de 2023 eu decidi voltar e prometi a mim mesmo que iria atrás da vaga olímpica, que não se conquista com dinheiro e fama, e sim com muita dedicação e compromisso, ainda mais se falando da geração de velocidade 100 metros, mais talentosa que já existiu no Brasil e correndo nas melhores marcas. Voltei e conquistei minha vaga, lesionei há 1 mês, mas me superei, botei a cara na tapa e estive aqui, mas eu tive um ciclo completamente diferente do normal de um atleta e reconheço isso. Mas eu nunca, jamais vou colocar a culpa no BBB. Pelo contrário, faria tudo de novo. Te amo, BBB 22, e muito obrigado por ter me escolhido, Boninho. E aí ele encerra a mensagem dele ali falando, deixa eu colocar aqui o último story dele, isso aqui. Para finalizar, o BBB me trouxe algo que o dinheiro nenhum no mundo paga. Meus fãs, o meu maior presente depois do meu filho. Sou eternamente grato a cada um que torce por mim e me apoia até hoje. Muito obrigado de coração por todo o carinho. E aí ele coloca ali o flags. O PA ama muito vocês, nada nem ninguém vai mudar isso. Não vou desistir e vou lutar até depois do meu limite para representar vocês. E aí ele coloca lá no Instagram dele lá um vídeo onde ele mexe lá e recebe as mensagens de apoio dos fãs dele. Lá por causa, né, dele não ter conseguido se classificar ali nos 100 metros e tal, nas Olimpíadas. Mas enfim, a única coisa que eu preciso falar sobre o PA é o seguinte, ficou parecendo, eu sei, PA, eu não tenho nada contra você, inclusive, eu achei que você fez, inclusive, uma ótima participação no BBB, você foi exemplar no BBB, você ganhava provas, você era muito bom no BBB, inclusive, eu acho que eu torci bastante por você em vários momentos ali, mas ficou parecendo, quando você deu a declaração ali, que ficou mesmo, você devia ter dito, olha, o meu ciclo olímpico ali, durante esse período que foi
abrupto, que foi diferente e tal, que foi anormal, porque as Olimpíadas foram em 2021, em 2022 eu participei do BBB, minha preparação foi menor. Você devia ter dado essa explicação que ninguém ia achar que você estava falando mal do BBB, tá? Era só isso que você devia ter dito, PA, era só isso, só. Ninguém ia achar que você estava falando mal do BBB, ninguém ia achar que você ia estar falando mal de tudo que o BBB te deu nesses anos todos. Ninguém, eu jamais, inclusive, acharia isso de você. Mas eu pensei na hora, quando eu vi a sua declaração, quando eu vi as mensagens, quando eu vi os portais falando isso, eu pensei logo assim, gente, o PA foi vice-campeão naquele BBB. O PA foi longe, inclusive. Eu imaginava que o PA, inclusive, tinha força para rivalizar com o Arthur na final. Porque o cara, ele era bom, e o cara venceu a prova, o cara foi finalista direto, o cara venceu o último desafio do BBB, aquele desafio lá do carro, o cara venceu aquele desafio. O Arthur foi pro último paredão, quem lembra lá do BBB 22? Então o Arthur foi pro último paredão, o PA venceu o desafio, o PA escapou, o PA foi finalista direto, o PA, assim, foi muito bom, de fato, no que ele fez no BBB. Mas, assim, a declaração dele, se ele tivesse explicado melhor que o ciclo olímpico dele foi diferente por causa da pandemia, porque a Olimpíada de 2020 foi realizada em 2021, e aí ele teve um tempo de preparação menor, de 2 anos e meio, sendo que nesses 2 anos e meio ele precisou aí ficar um tempo afastado, porque ele participou do BBB e tal, e teve vários compromissos depois. Ninguém pensaria que ele falou mal do BBB. Se ele tivesse deixado isso mais claro, ninguém pensaria mal dele como as pessoas pensaram. Era só isso, PA, era só isso que você devia ter falado, tá? Mas enfim, que bom que você explicou e disse que você não falou mal do BBB e que você é eternamente grato ao que o BBB te deu. E eu espero mesmo, né, que apesar de tudo, eu sei que você é grato pelo que o BBB te deu. Porque tudo o que você conquistou depois do BBB foi exatamente graças à grande exposição que você teve lá. E eu sei que isso aí, e como você falou, às vezes a gente precisa sacrificar umas coisas para ter acesso a outras. Você sacrificou uma parte do seu ciclo olímpico, como você falou, para você ter acesso ao que você teve no BBB, à vida da sua família. Então, foi uma troca que você fez, da qual você mesmo disse que você não se arrepende. Então, foi só uma declaração equivocada, que talvez as pessoas entenderam mal, tá? É só isso que você precisava ter dito. Era só esclarecido ali durante e ter dito que o seu ciclo olímpico foi diferente, porque teve a pandemia no meio, a Olimpíada foi em 2021, não foi em 2020, e aí você não teve, de fato, ali o tempo necessário para treinar e tal. Eu acho que ninguém pensaria mal de você como pensou, então a declaração não teria soado da maneira que soou. Só isso, tá? Foi só isso que as pessoas comentaram e viram aí, foi só isso que rolou, tá? Não foi nada demais, não foi nada, oh meu Deus, que complicado, oh meu Deus, que coisa chata, oh meu Deus, que coisa ruim, tá? Não foi nada além disso, nada tão complicado assim, né? Então vamos lá, né? Vamos comentar, só pra gente terminar o nosso programa de hoje. Eu vou falar, assim, de 2 coisas, mas antes eu vou falar logo da Patrícia Bravanel, né? Tem uma matéria aqui da Fábia, que é da Patrícia Bravanel sendo vista numa festa, depois de tudo o que aconteceu com o Silvio Santos. Olha só. Com o Silvio Santos internado, Patrícia Bravanel é vista em festa. A filha do dono do SBT estava em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na companhia do marido, Fábio Farias. Vamos lá. Com Silvio Santos internado desde a última quinta-feira, Patrícia Bravanel foi flagrada prestigiando o casamento de Duda Nogueira com Vitor Lazarte. Na festa que aconteceu na noite desse sábado em Angra dos Reis, no Rio, a apresentadora foi acompanhada do marido, Fábio Faria. Duda é a filha do senador Ciro Nogueira com a ex-deputada Iracema Portela. Numa foto divulgada pelo colunista André Moura, do Meio News, é possível ver uma das herdeiras de Silvio Santos conversando com Faria e alguns amigos. Gustavo Lima foi quem animou os convidados dos recém-casados. Mais cedo, Fábio compartilhou momentos de diversão na praia com a mulher e os filhos.
Senor, de 5 anos, Jane, de 6 e Pedro, de 9. Em um dos registros, Patrícia surge pilotando um jet ski com uma das crianças de carona. Nas redes sociais, Patrícia chegou a publicar um comunicado oficial do SBT informando sobre o estado de saúde de Silvio Santos. O dono do baú, de 91 anos, está sendo atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Há 2 semanas, ele já estava em atendimento para tratar uma H1N1, tá bom? Enfim, como a gente sabe dessa história toda, da festa aí, né? A gente viu lá o perfil da moça. A Fábia não colocou as fotos aí, tá? Mas o que eu falei para vocês. A gente imagina que, de fato, a situação do Silvio Santos não seja, nossa, meu Deus do céu, tão grave assim, né? Porque se fosse tão grave, talvez ela não teria postado, o Fábio Faria não teria postado as fotos que ele postou ali da Patrícia Bravanel andando de esqui. Eu mostrei essas fotos ontem aqui, inclusive, no nosso programa. Então, acho que ela não faria isso. Por outro lado, se de fato o Silvio Santos está numa situação complicada ali, eles também vão fazer o possível para esconder essa informação do grande público. Eles vão fazer o possível ali para essa informação não vazar, vão fazer o possível aí para essa informação ficar ali apenas entre o que as pessoas que precisam ficar, apenas entre as pessoas que precisam ficar ali da família, as pessoas de dentro ali do SBT e as pessoas que cuidam dessa parte, o resto vão manter as aparências. Então a gente nunca vai saber de fato o que está acontecendo ali. Só vai saber se alguma coisa de grave vier a acontecer. Mas eu acho que não é para tanto, né? A gente vai descobrir ao longo dos próximos dias. Mas, né, vou ser sincero com vocês. Então pegou mal, né, o fato dela ter ido para uma festa ali, enquanto o pai dela está internado no hospital, né? Eu sei que a vida tem que continuar, que ela não pode também ficar 100% presa nisso, mas, né, pegou mal, né? Vou ser sincero com vocês. Eu, pelo menos, se fosse o meu pai, eu não iria. Eu daria uma desculpa, não iria. Eu acompanharia, ficaria ali observando, vendo como é que tá e a situação toda, a evolução da situação e tal. Eu não iria. Mas, enfim, né? É uma outra história, isso aí é uma coisa que não tem nada a ver necessariamente com a minha família. Então, isso aí é coisa de Patrícia Bravanel. E se eles estão mantendo as aparências, eles vão manter até o ponto que precisar ser mantido, né? Vamos acompanhar e vamos trazer isso aqui para vocês. Só para a gente terminar, essa aqui a gente precisa mostrar para vocês, né? Vocês sabem que João Guilherme e Bruna Marquezine já estão há tempos aí, né, falando de relacionamento. Eles nunca assumiram de fato, né? Mas hoje parece que o negócio já assumiu e eles assumiram mesmo. Então, vamos mostrar o videozinho que os dois publicaram nas redes sociais deles, se assumindo? Vamos mostrar esse videozinho? Olha só. Vocês viram que tá escrito aí, né? O que se sente da minha que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Ele fala umas outras coisas que eu não consigo entender e marca a Bruna Marquezine. Assumidíssimos, né, gente? Assumidíssimos. Agora a gente já sabe, né, que Bruna Marquezine e João Guilherme não é mais só uma fic da internet. Agora já assumiram de vez. Assumidíssimos, né? Pra gente que passou aqui mais de um ano falando desse casal aí, se não ia acontecer, agora ele aconteceu assumidíssimo, com um videozinho e mensagens de amor marcada nos stories do Instagram de cada um deles, né? Porque quem marcou isso aí foi o João Guilherme. Então, tá aí, assumidíssimos, né? Mais de um ano para eles virem a público assumir isso, né, gente? Mas veio aí, né? Gente, até o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente comenta mais, eu trago mais detalhes aí dessa história aí do Davi.
essa investigação que eu tô fazendo aí com algumas pessoas lá de Manaus, algumas pessoas lá de Parintins e tal, eu trago mais informações para vocês. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.